Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje, nossa aula vai ser de história. Essa semana a gente está fazendo um ajuste, tudo bem? Então vamos lá? Gostaria que vocês pegassem o caderno e abrissem na página 35. Isso, página 35. Pode colocar a data. Pode com aquela caneta que você tem especial? Pode. Pode ser com lápis? Pode também. Vamos caprichar na letra. Não pode. Letra bonita, completa? Letra bonita, letra caprichada. Muito bem. Então vamos lá. Data 23 de abril de 2020. Página 35. Vamos então? Vou começar. Opa, fui muito. Aqui, olha que lindo, gente. Lindo, né? Esse é o Lulu da Pomerânia. Nossa, professora, aula de história, você vai falar de cãozinho? Vou falar um pouquinho sim, gente. Eu adoro cachorrinho. Nossa, gosto muito mesmo. Acho eles fofinhos. Você tem cachorro? Ah, que legal. Ah, você não tem? Ah, eu vou contar uma coisa. Quando eu era pequena, eu nunca tive um cachorrinho, eu sempre tive gatinho. Cachorrinho eu nunca tive, mas eu acho cachorrinho, gatinho, todo animalzinho lindo. É, eu acho. E a gente precisa cuidar direitinho. Quem tem cachorrinho, quem tem gatinho, né? Tem que cuidar direitinho, tem que dar água, cuidar da comidinha, não pode maltratar, não pode. Bom, posso começar? Vamos lá então. Ampliação dos saberes. Tem história na notícia. Os cães são considerados nossos amigos e estão presentes na vida de muitas pessoas. Vamos conhecer mais sobre a sua domesticação? Leia a reportagem abaixo. Gente, o cãozinho é considerado o melhor amigo do homem, né? Parece que isso já é de longa data, né? Você está achando que o homem e o cachorro são amigos aí recentemente? Lembra, nós estamos estudando os homens pré-históricos, né? Período paleolítico e neolítico. Puxa vida, vamos ver então? O projeto põe em dúvida a origem asiática do cão doméstico. Bom, a Ásia todo mundo sabe, né? Lembra que a gente já falou sobre os continentes? América, Europa, Ásia. Ah, então tá bom. Sabe onde é a Ásia? Então vamos lá. Os primos do Totó podem ter sido lobos eurasianos. Professor, o que são eurasianos? Olha aqui embaixo no vocabulário. Isso, no finalzinho da página. Eurásia. Refere-se aos territórios da Europa e da Ásia, pois os dois continentes fazem parte de uma mesma massa de terra, ligadas geograficamente. Muito bem. Vamos voltar então? Agora eu vou fazer a leitura sem interrupções, tá bom? Vou começar logo no início, para você não se perder. De Lulus da Pomerânia aos vira-latas sarmentos, ai tadinhos, todos os cães domésticos, canes familiares, parecem descender do lobo cinzento eurasiano, Canis lupus. O que é descender, né? Descendência é filho, neto, bisneto, então parece aí, né, que todos os cachorrinhos, essas fofurinhas, né, eles descendem do lobo cinzento eurasiano. O que não se sabe, porém, é exatamente quando e onde nossos melhores amigos passaram de predadores a companheiros. Esse conhecimento pode ajudar a responder à antiga questão: por que os cães foram os primeiros animais domesticados? Você sabia disso? Que eles foram os primeiros animais a serem domesticados? Ah, tinha que ser, né? São tão bonitinhos. Bom, pesquisadores ainda precisam descobrir quando as pessoas começaram a criar os cães em casa. A teoria atual é de que os cães foram domesticados em algum momento entre
11.040 mil anos atrás. Nossa, hein, gente? Amizade dura e essa amizade vem, ó, de tempos. Porém, segundo o cientista Adam Boyko, testes genéticos ainda não são suficientes para fornecer resultados mais refinados. Olhar para o passado na árvore genealógica dos vira-latas ajudará os pesquisadores a aprender mais não apenas sobre os cães, mas também sobre os seres humanos da antiguidade. Um mapa genético da domesticação canina pode revelar informações importantes sobre a migração humana e rotas de comércio. Interessante, não é, gente? Bom, tá aí, né? O nosso Lulu da Pomerânia. Olha um vira-lata. Ai, gente, eu acho eles tão bonitinhos. Olha o olhar, doce, né? Acho que eles são bem docinhos. Aliás, eu sou suspeita porque eu acho todo bichinho bonito. Eu gosto. Acho todos bonitinhos. Passarinho eu acho lindo, cachorrinhos, gatinhos, todos os animais são bonitos, né? E a gente precisa respeitar, viu? A gente precisa, quem tem animalzinho, cuidar, a gente não pode maltratar, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: chegará o dia em que o homem conhecerá o íntimo de um animal, e quando este dia chegar, qualquer crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Então, gente, esses animaizinhos, eles embelezam o planeta Terra, eles dão alegria para a gente, né? Então, a gente precisava respeitar. E uma das maneiras de respeitar cuidando da natureza, não desmatando, né? Porque muitos animaizinhos vivem na floresta, né? Se a gente desmata, se a gente, enfim, né, não preserva a natureza, a gente está, de uma maneira indireta, prejudicando muitos animais. Mas vamos lá, então. Virei a página, certo? Troca de ideias. Página 36. Vamos continuar? Agora, converse com o seu professor e colegas sobre a questão abaixo. Os colegas somos nós, né? Eu e você e eu, você e eu, nós quatro. Sempre erro na conta, né? Eu, você e eu, nós quatro. Estou brincando com vocês. Então, vamos lá. Eu e você, certo? Vamos lá, então. Agora converse, né? Então, vamos lá. Saber mais sobre os cães ajuda os pesquisadores a conhecer melhor o passado dos homens. Por quê? A gente leu sobre isso, não leu? Então, você vai ler de novo o texto e você vai responder essa pergunta. Olha só, saber mais sobre os cães ajuda os pesquisadores a conhecer melhor o passado dos homens? No texto está falando que sim. Está falando até o motivo, Então, o que você vai fazer? Você vai olhar lá no texto e vai dar a resposta, combinado? Isso, letra maiúscula, aponta o lápis, dê uma resposta bem completinha, certo? Tem que sempre fazer tudo com amor, carinho e capricho, tá bom? Muito bem. Olha só, hora de investigar. A gente está na mesma página, que é a página 36. A gente está vendo aí, ó, artefatos de pedra lascada da Tanzânia foram encontrados lá. E artefatos de pedra polida. Professora, o que são artefatos? Artefatos são objetos, né, manufaturados, feitos usando as mãos. Olha que interessante, né? A gente está vendo aqui artefatos da pedra lascada, da época do homem paleolítico, lembram que eu fiz até uma brincadeira? Pá de passear. O homem do período paleolítico, a gente está falando só de pré-história, tá bom? O homem do período paleolítico, ele era andarilho, nômade, ele era coletor, ele caçava e ele coletava os animais. Então ele ficava ali, ele ficava um tempinho, terminava o alimento, ele ia andando, um andarilho, nômade, né? Com o tempo, ele passa a se fixar
num local. Ele começa a dominar as técnicas de agricultura, ele começa a domesticar alguns animais. A gente viu aí o texto, né, falando dos cãezinhos, né? Muito bem. Aí o homem, ele começa a elaborar melhor as ferramentas dele. Nessa época, no período neolítico, a gente já vê artefatos mais elaborados, que a gente chama de pedra polida, certo? Muito bem. O que que você vai fazer? Olha que legal. Aqui a gente está vendo, né, esses artefatos, a gente está vendo aqui já do período neolítico. É o pilão para amassar, né? E a pedra para moer os grãos. Aqui em cima a gente vê a foice, machado, né? Olha que interessante, a partir do momento que o homem começa a dominar a técnica da agricultura, né? Ele começa a cultivar, ele começa a fazer ferramentas mais elaboradas. É, sempre a necessidade fez com que o homem usasse sua criatividade e inteligência para desenvolver alguma coisa. Olha onde nós já chegamos, né? Com a necessidade, olha onde nós já chegamos. Aulas remotas. Eu aí na casa de vocês. Bacana, não é? A necessidade sempre desenvolveu a nossa espécie, a espécie humana, certo? Então vamos lá. O que que você vai fazer? Agora é sua vez. Pesquise outras imagens de artefatos, certo? Artefatos é isso que eu expliquei para vocês, são esses objetos feitos à mão, né? Que representem esses dois períodos. Quais são os períodos? O Paleolítico e o Neolítico. Faça uma legenda para cada imagem, com as informações que você encontrou. A partir dessas imagens, identifique as transformações ocorridas entre esses períodos e conte a seus colegas e professor. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer aí? Você pode desenhar, você pode imprimir, recortar, você pode fazer um desenho colorido? Pode, não tem problema. Ganha coração? Claro que ganha. Toda vez que você faz uma coisa com amor, carinho e capricho, por que eu não daria um coração? Daria sim. Então, gente, isso vale aí para todas as lições. Às vezes pede um recorte, você não tem impressora, não tem problema. Você pode fazer, você pode desenhar, mas tem que fazer com capricho para eu ver que você se esforçou, tá bom? Então, eu coloquei um exemplo aqui, tá? Ó, vaso de cerâmica, período neolítico, porque o homem, quando ele se fixa no local, primeira coisa, né, gente, que ele já começa é a fazer ele começa a usar o barro, fazer, né, potes, vasos de cerâmica, usando o barro, né? Muito legal. E aqui eu também coloquei uma ponta, né, de lança lá do período paleolítico, né? Que eles usavam para se defender. O homem sempre usou a inteligência dele, ele percebeu que para caçar com as mãos, né, ficava difícil. Mas se ele usasse algumas ferramentas, alguns objetos, ele ia ter uma vantagem. Qual é a vantagem, né, que a gente vê do homem? Ele é inteligente. Pena que às vezes ele não usa a inteligência para fazer as coisas corretas, né? Mas você que sabe que nós somos inteligentes, você precisa usar sua inteligência para fazer as coisas corretas. Por exemplo, lição. A gente faz correndo a lição? Aí a gente faz correndo de qualquer jeito para ir brincar? Não. Vamos fazer a lição com amor, com carinho, com capricho. Depois sobra tempo para ajudar a mamãe em casa, ela precisa de ajuda também. Você não pode largar suas coisas, né? Por aí a mamãe vai recolhendo tudo. Não, você precisa ajudar a mamãe também, certo? Principalmente agora, nesse período, que está todo mundo em casa, né? Que a casa fica mais bagunçadinha, você precisa fazer sua parte. E depois você pode brincar à vontade, porque brincar é bom também. Muito bem, tá aí a lição que você tem que fazer. E também vou dar a lição de casa 16 de português. Abre, por favor, lá na página 240. A lição ela está na página 240 e 241. Ah, poesia, né? Como eu gosto de poesia. Poesia sempre vem do coração, brincar, né? Brincar com as palavras. A gente viu, né? Quando a gente estava estudando
Perrault, lembram dele, né? Os irmãos Grimm, lembram? Andersen. Sempre gostaram de escrever, não é? Brincar com as palavras, é muito gostoso. A gente não pode esquecer que português é uma ciência, é a ciência das palavras. E tem mais, hein? A gente pensa por palavras, então a gente tem sempre que ler um bom livro, a gente tem sempre que escrever, porque a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência. Se você gosta de leitura, se você pratica leitura, você vai bem em outras matérias, não só em português. Você vai bem em história, geografia, ciências. E se você não gosta de ler, você não vai bem nessas outras matérias também. Até matemática. Às vezes você erra um problema, não é por causa da continha, é porque você não interpretou. Você não soube o que era para fazer, aí você erra na conta. Então, praticando sempre leitura. E sempre que der, leia em voz alta para você ouvir o que você está falando, certo? Como que você sabe se a sua leitura está boa? É só você prestar atenção. Você está lendo como você fala? Pensa, você fala assim: mamãe, por favor, preciso de um copo de água. Não fala, né? Então você não pode ler assim, certo? Ah, professora, mas como que eu faço? Treino. Por que você é bom no videogame? Porque morreu, você desiste? O que você faz? Está lá a fase, aí acaba a vidinha lá, o que você faz? Joga de novo. Aí você morre, joga de novo, morre, joga de novo. Sabe por que você fica bom no videogame? Porque você treina. Aliás, falando em treino, bicicleta é a mesma coisa, certo? Você não aprende a andar de bicicleta olhando. Você precisa subir a bicicleta, cair da bicicleta, subir de novo, não é verdade? Tem que insistir. Com a escola é a mesma coisa, não pode desistir. Ah, não entendi. Leia de novo. Ah, mas que. Leia de novo. Leia quantas vezes forem necessárias. Você não desiste do videogame. Você não desiste, às vezes, de um skate. Por que vai desistir de uma lição? Não, não pode. Tem que se esforçar, tá bom? Estudar faz bem para nós. Ninguém tira isso da gente, certo? Então, ame o estudo. Eu sempre gostei, gente, tanto é que eu vou passar minha vida inteira dentro de uma escola, né? Tanto que eu gosto de escola. Mas vamos lá, então. Quero ler para vocês este poema, Minha Bicicleta. Olha a cara de alegria, né? Puxa vida, olha a criança aí, que alegria, né? Muito bem. Eu andava de bicicleta quando era pequena, eu adorava, gente, adorava. Hoje faz tempo que eu não ando de bicicleta, mas quem aprendeu a andar de bicicleta não esquece, né? Mas vamos lá. Poema é escrito em versos e estrofes. Cada linha a gente chama de. Não ouvi. Cada linha a gente chama de verso. E um conjuntinho de estrofes, né? A gente tem um conjuntinho de versos. Muito bem. A gente separa as estrofes dando um espacinho. Pode reparar, você já abriu na página 240, não abriu? Tem que abrir. Você vai ver um espacinho da primeira estrofe para a segunda estrofe. Olha que legal, né? O Sérgio Caparelli, que fez esse poema, ele reduziu a palavra bicicleta. Ele chama de bici. E você vai ver que é bici porque ele pôs um acento no i. Senão ia ser bici, não é bici. Pode ver, ó, bici. Ele pôs um acento aí, certo? Então vamos lá. Com a minha bici, eu roubo a lua para enfrentar a minha rua. Engasguei, vou de novo. Peraí. Minha bicicleta. Com a minha bici, eu roubo a lua para enfeitar a minha rua. Com a minha bici, dou um nó no vento e até fantasma eu espavento. Com a minha bici, jogo o anzol no horizonte e pesco o sol. Com a minha bici, caio e não dói. Eu sou o tal, sou um herói. Com a minha bici, eu vou fundo pelas estradas do fim do mundo. Bacana, né, gente? Aí ele termina.
com a minha bici, reticências. Que bacana, né? Bom, o primeiro exercício você vai pintar, tá? Ó, tá lá na página 240. Pinte em todas as estrofes do poema as palavras que rimam no final dos versos, tá? Por exemplo, lá na primeira estrofe, lua, você vai pintar, lua rima com rua. Isso. Aí você vai fazer a mesma coisa na segunda estrofe, na terceira, na quarta e na quinta estrofe, pintando as palavrinhas que rimam no final dos versos. Aí você vai reparar, aí você vai responder aqui, ó, no poema, as rimas estão localizadas, será que é no primeiro versinho e no terceiro de cada estrofe? Será que é no segundo e no quarto? Será que é no segundo e no terceiro? Repare onde ele colocou, né, o poeta aqui, o Sérgio, onde ele colocou as rimas, tá? Isso é muito interessante, perceba isso, tá bom? Aí você vai virar a página lá na página 241, certo? Então tá assim. Você observou que a última estrofe do poema não terminou? Ele coloca lá, ó, com a minha bici. Parece que o poeta estava convidando-nos a completá-lo. Então vamos lá. O que você faz com sua bici? O desafio é tentar rimar como o poeta. Então você vai escrever aí, gente, mais pelo menos 2 versinhos, tá? Aí você pode rimar o seu segundo versinho com o terceiro versinho, certo? Lembrando que você vai rimar as palavrinhas finais, tá bom? Então, vou dar uma dica. Pensa nas palavrinhas, tá lá, ó, com a minha bici. Aí você pensa, por exemplo, é que eu não quero falar, senão você vai falar, ai, professora, era isso que eu tinha pensado. Então, deixa eu falar aqui uma que está aqui. Ah, eu ia falar, tá bom, ó, vento. Tem aqui, ó, vento. Eu posso rimar vento, vento, pensamento, ó, vento, pensamento. Então, eu vou aí, ó, com a minha bici. Aí você pensa num versinho que termina com pensamento e num versinho que termina com vento. Mas não precisa ser esse não. Pensa aí e solte o poeta que existe dentro de você. Ou a poetisa, né, meninas? Meninos, soltem o poeta. Meninas, soltem a poetisa, que eu tenho certeza que existe dentro de vocês, tá bom? Agora tem mais um exercício. Esse exercício aqui, gente, localize no diagrama o singular das palavras do quadro. Mas atenção, você deve escolher as palavras que foram grafadas corretamente. Então, pode aparecer aí palavrinha que ela não está escrita, grafada corretamente. Para fazer esse exercício, você vai ter que lembrar daquela aula de ortografia que eu dei, né? Lembra? Anel, ai, anel é com L, é com U. Pensa no plural. Se o plural for és, anel é com L. Se for els, com S, né? Véus, né? Aqui o S só é com U. Pensando nisso, se você achar, por exemplo, anel com U, você vai pintar? Não vai pintar não. Porque, ó, anel, anéis. Terminou com és, é L, certo? A regra é essa, não tem exceção. Então, fica muito fácil. Se você tiver dúvida, volta lá na página 205, tá bom? Dá uma lidinha. Aproveita a lição de casa, que é o início do estudo, né? A lição de casa, na verdade, ela é o início do estudo. Depois da lição de casa, o correto é estudar pelo menos 15 minutos as matérias que as professoras dão, né? Então, a lição de casa é o início do estudo. Então, volta lá na página 205, dá uma recordada naquilo que a gente estudou. A regra é simples, põe no plural. Aí você vai saber, certo? Então, aqui já está no plural, anéis, anéis. Singular, néis,
Singular, já coloquei aí que é o L. Então, se você achar anel com U, você vai pintar? Você só vai pintar se você achar o anel com L. Carretéis, fiéis, pneus, véus, chapéus, tá bom? Então, tá aí a dica para vocês. Pinta direitinho, capricha, gente, para ficar bem bonita essa lição de casa. Ficou alguma dúvida, meus amores? Pode escrever. Ah, quero falar mais uma coisa para vocês. Não se esqueçam de preencher o questionário de frequência, certo? O questionário de frequência que eu estou colocando não é uma avaliação. Ele não vale PLE, SAT, NS, certo? Às vezes, eu ainda não coloquei, mas às vezes pode ter já algum professor que tenha feito alguma avaliação. Aí sim, avaliação vale PLE, SAT e INS, tá bom? Só que até o momento eu não dei nenhuma avaliação. Vou dar? Vou sim, certo? Mas até o momento, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz um questionáriozinho só para ver a sua frequência. Então você pode reparar que são perguntinhas simples, bem simples até, que vocês tenho certeza que vão saber a resposta. Por quê? Porque eu quero ver a sua presença, certo? Esse questionário, ele fica aberto, mas ele não vai ficar aberto muito tempo. Vai chegar uma hora que ele fecha. Na hora que a gente fecha o questionário, o que vai acontecer? Você não consegue mais responder. Aí eu vou achar que você faltou à aula, certo? Então, o que nós vamos fazer para ajudar você? O correto é, hoje eu dei a lição, hoje mesmo você tem que se organizar para fazer a lição. Se a gente estivesse na escola, você não ia ficar a tarde inteira com a gente fazendo a lição? Não é porque você está em casa que você vai fazer a lição em meia hora, 10 minutos. Não. Pensa que se você estivesse na escola, você ia estar lá da 1h20 até 10 para 6 fazendo a lição, não ia? Então, procure se organizar para fazer a lição no dia que os professores colocam a lição, tá bom? Nós estávamos deixando 48 horas o questionário, só que a gente vai deixar um pouquinho mais, para você se organizar mesmo, para você fazer a aula e responder os questionários, certo? Mas depois a gente vai fechar o questionário. Aí você não vai ter a presença nessa aula. Então, vamos ter a presença na aula, gente. Não é só para fazer a aula, prestar atenção aqui na gente e preencher o caderno, tá bom? É para você responder o questionário de frequência também. E quero, por último, falar para vocês que se ficar alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me escrever. Os assuntos principais, os temas mais importantes em português, nós vamos retomar quando nós voltarmos para a escola, certo? Agora, se você fizer essa lição do jeito que a gente está explicando para vocês, se você se esforçar, quando a gente voltar, você não volta do zero. Você não ficou mais de 30 ou 40 dias parado. Você não interrompeu a sua aprendizagem, certo? E isso vai te dar uma vantagem muito grande, porque quando a gente fica muito tempo parado e a gente não estuda, férias, por exemplo, o que acontece? O aluno volta do zero, a gente tem que retomar as coisas do zero, porque ficou muito tempo parado. E não é isso que está acontecendo com você. É óbvio que o ideal seria estarmos juntos, juntinhos, inclusive. Esse é o ideal e é isso que a gente quer, estar juntinho com vocês. Mas, por enquanto, obedecendo às ordens, né, das autoridades que pedem para a gente fazer esse distanciamento social, a gente precisa respeitar, certo? Mas quando voltarmos, estaremos juntos novamente e ninguém terá prejuízo de nada. Mas faça a sua parte. Nós aqui estamos fazendo a nossa. Faça a sua também. Combinado? É isso então que eu tenho para te falar, meu amor. Fica com Deus e até a próxima aula. Beijo. Beijo virtual, pode. Tchau, gente.